Meus irmãos, esse texto que a nossa ministra comissionada Janete leu, em Atos capítulo 10, ele nos traz um grande desafio, porque nos fala de podemos dizer, de um despontar da igreja primitiva, inclusive até sendo trabalhado na mente e no coração daqueles dos quais foram discipulados por Jesus, daqueles que foram acolhidos durante aproximadamente 3 anos, que foi o caso especificamente de Pedro. No entanto, para que Deus abrisse essa porta de pregação, saindo dos entornos geográficos da Judeia, Galiléia, Samaria, agora é necessário que a igreja não ficasse apenas nos arredores, preso a um sistema religioso adquirido, herdado por uma herança judaica, por uma tradição milenar, vinda lá de Moisés, quando recebe a Torá. Durante todos esses anos, nós nos encontramos com esse apóstolo, esse personagem bíblico, em que na sua mente e no seu coração ainda estava focado de que essa mensagem da salvação seria exclusivamente para o povo judeu, ao ponto de que para um gentio o anjo apareceu, Cornélio, vamos trabalhar, e para um apóstolo, um homem que andou com Cristo, teve também que receber uma intervenção divina para que ele pudesse pregar essa mensagem. Eu tematizei essa nossa reflexão dessa manhã com um tema bastante, podemos dizer, que vai nos desafiar. Deixa eu ler o tema para vocês aqui. Olha a responsabilidade depois que eu ler esse tema aqui. Somos portadores da mensagem mais importante que alguém possa ouvir. 2 pontos, a salvação. Nós somos portadores da mensagem mais importante que alguém possa ouvir, seja ele rico, seja ele pobre, seja ele de cor clara ou de cor escura, independente do seu nível intelectual, do seu nível de expertise, ou seja qualquer que seja a diferenciação que existe entre a raça humana, independente disso, a maior notícia e a melhor notícia que alguém pode ouvir é a mensagem da salvação. E aqui, Pedro estava orando em Jope, na casa de um certo Simão Curtidor, certamente já era um cristão, inclusive judeu. Pedro estava lá, em Cesareia Marítima. Essa Cesareia, deixa eu só falar um pouquinho sobre ela. Ela ficava às margens do mar Mediterrâneo. Ela era uma capital administrativa, econômica e cultural da província da Judéia. Essa cidade de Cesareia, ela tem um diferencial entre todas as cidades que existiam ali naquela região, inclusive das províncias romanas. Ela era luxuosa, hospedava os nobres de Roma, os procônsules
a realeza, os césares, senadores. Nessa cidade também havia um anfiteatro. Logicamente, se está lá a nata, se está a nobreza de Roma naquela cidade, então nada mais do que ter um grande anfiteatro em que ele, nos seus momentos de descanso, eles então assistiam lá às lutas dos gladiadores, às corridas, os campeonatos que eram feitos lá naquele anfiteatro. Isso os divertia. Então essa cidade, ela tem esse diferencial, por ser berço, por ser uma cidade em que os mais nobres que existiam no poderio romano se dirigiam para essa cidade. Inclusive, por ser uma cidade militar, era uma cidade que tinha bastante segurança. E é por isso que vem aquela palavrinha Pax Romana, porque era uma cidade que comportava os generais de Roma, os grandes senadores, os procônsules. Então, quem era de Roma da nata, dizia assim: não, eu vou morar lá em Cesareia, porque primeiro que é uma cidade marítima, eu tenho banho do mar, tem um grande aqueduto que era feito para manter a água na cidade, água doce, limpa, e era uma cidade então que sobejava riqueza, sobejava também o autoritarismo. Essa era a cidade em que morava Cornélio. Pedro, lá em Jope, é chamado então, estava em um momento de oração, quando lhe é aberto um lençol, e nesse lençol ele observa vários animais impuros, que na tradição judaica não poderia comer, que eram animais com unhas fendidas. E naquela visão de Pedro, Pedro observa e escuta uma voz: Pedro, mata e come. Pedro, por ser um bom judeu, um seguidor da lei de Moisés, Pedro vai e pensa na visão: não, eu não posso comer. Inclusive, eu acabei de fazer as orações judaicas, os seus horários, que eu acabei de ler isso, acabei de citar que um judeu não se contamina. E por 3 vezes aquela voz fala, por fim, então aquela voz desaparece e Pedro fica circunspecto. O que é que significa matar animal impuro e comer para um judeu? O que seria? E de imediato alguém bate na porta de Pedro, lá em Simão o curtidor. É aqui que está um tal de Pedro? Simão? Sim, está aqui. Por quê? O meu senhor Cornélio me enviou aqui e me pediu para vir aqui, para ele ir até lá, o meu senhor. E quando a gente observa detalhes desse contexto, a gente vai observar 2 coisas. Número 1, Deus, quando disse para Pedro ir até onde Cornélio estava, Deus não diz a Pedro o que é que ele teria que falar. Quando o anjo aparece para Cornélio, que era um homem piedoso, que era um homem que dava esmola, que era um cidadão, que era poderíamos dizer hoje, seria um enamorado pelo Evangelho, é uma pessoa que gosta do cristianismo, dos evangélicos, vai à igreja, vai ao culto, mas até então não tinha ainda se decidido, e é uma pessoa até que dizimava, era uma pessoa tão piedosa, que as pessoas, os seus servos, lhes consideravam como piedoso, era uma pessoa que amava a Deus, mas apesar de tudo isso, ele precisava de uma revelação que estava unicamente, exclusivamente naquele momento com Pedro. E a mensagem então de Deus para ele foi exatamente essa: chame a Pedro. E Deus não diz a Cornélio o que é que Pedro vai pregar para ele, ele só diz assim: vá lá e chama Pedro. Agora o cenário é que quando Pedro chega na casa de Cornélio, quando manda chamar Pedro, ele achou muito interessante a mensagem que o anjo tinha dado para ele: chame Pedro, que ele tem umas palavras para lhe dizer. Cornélio então fica: o que será
por ele ser um homem temente a Deus, o que será que esse Pedro vai me dizer? Deve ser algo muito importante. Se um anjo me apareceu para dizer que o homem chamado Simão Pedro, ele tem uma mensagem para trazer, então vai ser importante. E aí, meus irmãos, é quando Cornélio chama os seus amigos, vizinhos, e certamente foram 4 dias aguardando. Ele disse: olha, vai vir um homem aí, que o anjo disse que ele vai vir, e ele vai trazer uma mensagem. E aí, certamente, durante esses 4 dias, ficava no coração de Cornélio: que mensagem é essa? Qual será a mensagem que esse homem vai trazer para mim? Qual será a mensagem que Deus vai falar para nós? E certamente ele discutia com aqueles amigos que estavam lá, que ele tinha convidado, porque quando Pedro chega, a surpresa para Pedro a palavra de Cornélio é: todos nós estamos aqui. Com isso, eu quero amarrar o tema com esse contexto que nós relatamos aqui agora. Pedro de Jope vai para a casa de Cornélio, e lá Pedro vai com uma mensagem. E qual era a mensagem? Qual é a mensagem que Pedro tinha? Pedro, então, ele vai discorrer a sua mensagem a partir do verso 34. Mas antes do 34, eu quero ler com vocês o verso 33, que vai dizer assim: portanto, são palavras de Cornélio, portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem vir. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Nota que Deus não ordenou a Pedro nada. A ordem de Deus para Pedro foi: vá, não questione, mas vá. E Pedro, então, ele vai falar umas palavras aqui, meus irmãos, que é tão forte para nós. O que Pedro vai dizer para aqui? Pedro vai falar naquele discurso. Verso 34. Então Pedro começou a falar e disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Então a primeira verdade aqui, observe que a primeira pessoa que está sendo tratada aqui nesse sermão não é mais Cornélio, não é mais os convidados de Cornélio, não são mais os servos de Cornélio, mas é o próprio Pedro. Porque Pedro estava ainda com aquela visão que ele tinha visto dos animais, e agora Pedro está, entre parênteses, na frente desses animais que eram os gentios, que para ele eram pessoas indecentes, que não podiam entrar na casa dele, e Pedro vai falar isso. Pedro vai falar exatamente isso. Primeiro, que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pedro estava dizendo: eu, como um bom judeu, até hoje, está quebrando o paradigma, estou quebrando o protocolo, estou quebrando toda a minha vida, daquilo que eu tinha sido ensinado, daquilo que eu tinha sido aprendido, daquilo que me limitava, eu dar um passo à frente. Precisou do anjo aparecer, precisou de Pedro ter uma visão, para que esse paradigma fosse quebrado. Então Pedro estava preso nas suas crenças limitantes, Pedro estava preso seu exame de história que tinha aprendido, em tradição, e isso estava limitando do evangelho ser propagado. Tem uma pergunta aqui para nós. Vou fazer uma pergunta para nós. O que é que está nos limitando? O que é que está nos prendendo? O que é que está nos algemando? Pedro, até agora, Pedro estava algemado pela tradição, pela crença, pela cultura judaica, estava com os olhos vendados, porque até então ele não poderia entrar na casa de um gentio. Ele vai dizer isso aqui. Pedro foi curado. Pedro está sendo aqui curado.
ele diz verdadeiramente, Deus, ele não tem parcialidade, Deus não tem um povo só escolhido, Deus não veio simplesmente para uma única nação, Cristo não foi à cruz para trazer salvação apenas o grupo aqui da Galileia, mas ele veio para a cruz, ele foi à cruz para trazer salvação para todo aquele que nele crê e se arrepende dos seus pecados. E Pedro aqui agora estava sendo curado, Pedro agora está se quebrando, dizendo assim, eu estou reconhecendo que Deus não faz acepção de pessoa. Então às vezes, meus irmãos, a gente não dá um passo à frente, porque a gente está preso em nossas limitações. Mas eu aprendi assim, meu professor me ensinou assim, na minha casa sempre foi assim, eu sempre aprendi que tem que ser desse jeito. E aqui, Pedro estava com esse padrão, estava engessado, estava dentro de uma armadura que estava limitando ele entrar na casa de um gentil para levar a salvação, a palavra de salvação. Ele vai afirmar isso. Verso 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Aí ele agora vai discorrer em seu discurso o que de fato ele veio trazer. Ele vai falar no verso 34, Deus não age com parcialidade e não faz acepção de pessoa. No verso 36, ele agora vai trazer qual é a mensagem que Deus queria trazer para Cornélio e todos aqueles que estavam na casa dele. Olha o verso 36, esta é a palavra de Deus, enviou os filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. Em primeiro lugar, meus irmãos, aqui Lucas, que escreveu Atos, Lucas ele faz uma sinopse, ele faz um resumo, em breves palavras, ali Pedro fez esse resumo, e Lucas registrou, o que aconteceu ali na casa de Cornélio, porque ele está resumindo aqui, todo o ministério de 3 anos de Jesus Cristo, e ele vai relatar aqui, ele diz, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Então, Pedro aqui, com essas pequenas palavras, Pedro está quebrando uma tradição, sabe de quem? Do gentil romano. Agora, por quê? Porque Roma era um povo em que tinha como senhor os Césares, os grandes imperadores, só que Pedro aqui não está dizendo que César não é senhor, não. Pedro aqui não está dizendo que Cornélio, como sendo um general, não era senhor do seu batalhão do exército, não. Mas Pedro está fazendo uma grande diferença aqui que precisa ser observada e destacada. Pedro está dizendo, Jesus, Ele é Senhor de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, César tem o seu poder na sua comarca, na sua jurisdição, no seu país, no seu estado. É verdade. Você, Cornélio, também é um líder, você é um general, você também tem poder sobre a sua tropa. Você pode dizer ao seu soldado, vá, e ele vai. Você pode dizer, olha, monte uma base de comando ali na balsa, e os soldados vão. Você é senhor deles. Mas eu quero lhe falar de um. Esse um que eu vou falar. Esse um que apareceu para você. Esse um que mandou o anjo falar com você, Ele é Senhor dos senhores. Ele é aquele que mandou o mar se abrir, o mar se abriu. Ele é aquele que disse, haja luz e houve luz. Ele é aquele que disse para o paralítico, ande, e o paralítico andou. Ele é aquele que chegou no túmulo de Lázaro e disse, Lázaro, e aquele homem que estava 4 dias morto lá, aquele homem que as suas células já estavam mortas, as mitocôndrias, tudo que funcionava no corpo dele, medula, osso, músculo, tendão, tudo travado. Mas quando ouviu a voz desse Deus, as células disse, eu não escuto a voz de um hepatologista, eu não escuto
a voz de um grande cientista, eu não escuto a voz do grande descobridor de toda a ciência, mas esse que está chamando aí fora, eu preciso obedecê-lo, porque ele é Deus. Pedro disse: ele é Cornélio, e todos que me ouvem, ele é Senhor de todos. E esse Senhor de todos, nessa manhã, ele resolveu estar aqui. Ele resolveu dizer assim: todo aquele que me adora em espírito e em verdade, eu estou no meio deles. E nessa manhã, meus irmãos, a Paróquia Galileia, mais uma vez, recebe a visita desse homem de branco, chamado Jesus, aqui em nosso meio. Então você precisa sentir essa presença, você precisa sentir essa graça desse Deus que, quando invocado com todo o coração, quando é invocado com verdadeiramente o coração contrito e quebrantado, que Jeremias disse, ele disse por Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo vosso coração. Busque a Ele, busque-o, e você vai sentir a sua graça, você vai sentir a sua glória, você vai sentir que, assim como ele estava ali com Cornélio, com Pedro, você vai sentir também essa graça. Ele não disse a Pedro o que era para dizer, ele não disse qual seria: Pedro, você vai lá trabalhar com Cornélio, você vai trabalhar sobre a doutrina da salvação, você vai trabalhar sobre a doutrina dos anjos, ou você vai trabalhar... Não, Pedro, faça o seguinte, trabalhe com ele a eclesiologia. Não, meus irmãos, a instrução de Deus para Pedro foi: vá, somente vá. E a palavra de Deus dessa manhã para cada um de nós, nós somos portadores dessa palavra. Pedro foi chamado, Pedro foi convocado para pregar, para falar essas palavras. E eu e você somos desafiados por Deus para termos essas mesmas palavras que Pedro falou na casa de Cornélio. E a gente vai ver o que foi que aconteceu com as palavras de Pedro. A gente vai ver. Mais na frente a gente vai chegar lá. Vamos continuar. Verso 39. Verso 39. E nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Só a parte A. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Pedro estava dizendo que ele era testemunha ocular. Pedro estava afirmando que aquele período de discipulado, Pedro está dizendo que não era farsa. Eu vi, eu sou testemunha ocular. Eu vi paralítico andando, eu vi cego, eu vi um homem que estava há 38 anos, e ele chegou e disse: toma o teu leito e anda. Pedro disse: eu sou testemunha disso, eu não posso negar essas verdades absolutas que eu vi. Eu vi também, eu vi um endemoniado se chegando
E ele ordenou que os espíritos malignos saíssem dele, e saíram. Pedro disse: eu sou testemunha disso. Cornélio, ele fez isso mesmo. Cornélio, mas eu não fui apenas testemunha disso também, só isso não. Eu vou te contar mais, Cornélio. Uma vez, Cornélio, a gente estava no Mar da Galileia, sabe? Tranquilo, tu sabe que eu sou pescador, ou pelo menos minha fama vocês devem saber. Cornélio, naquela noite, estávamos todos num barco. Jesus tinha feito um longo discurso durante o dia, aquele sol castiçante da Palestina, e depois a gente entrou no barco, Cornélio. A gente estava guiando o barco, ajeitando a vela, providenciando o destino de saída, chegada, mas de repente, Jesus resolveu se deitar, estava cansado. Eu sou testemunha, Cornélio, de que naquela noite, todos nós íamos perecer. Eu sou testemunha, Cornélio, de que ele deitou-se, e quando o vento começou a ficar tempestuoso, eu então utilizei da minha expertise de pescador, e fiz minhas manobras, dei o meu jeito, dei os meus pulos, fiz o que podia fazer, mas também eu não estava só, Cornélio, estava eu, Tiago, João, André, e todos nós somos espertos nessa área. Mas, Cornélio, naquela noite, para mim, seria a última noite da minha vida. Eu pensei na minha esposa, pensei na minha sogra, pensei na minha família, tudo iria perecer, para mim estava certo ali. Mas de repente, a gente chamou ele estava deitado, a gente acordou e disse: mestre, infelizmente, todo aprendizado que a gente aprendeu com o Senhor até hoje, a gente está prestes a perder tudo isso, porque eu nunca vi o mar tão encapelado do jeito que está, e certamente, pela minha experiência de Pedro, pescador, certamente a gente vai perecer. Você observa isso quando você lê o texto, e você vê o alarde que Pedro e os demais fazem. Mestre, com exclamação bem forte, mestre, nós iremos perecer. Eles estavam certos, meus irmãos, que naquela noite, naquele dia, seria o último dia de vida dele. Mas de repente se levanta aquele que é o dono da vida. De repente se levanta aquele Galileu. De repente se levanta aquele homem com olhar meigo, com olhar sereno, mas com o coração cheio de amor, com o coração cheio de compaixão. E se levanta. O que é que está acontecendo, Pedro? Mestre, a gente vai morrer, está tudo acabado, eu já fiz de tudo, já botei vela para o norte e para o sul, toda a posição da vela que dava para botar aqui eu já coloquei. Vamos se despedir, vamos dar o abraço da paz e dizer: a gente se encontra no céu. Mas não precisou, porque aquele Galileu se dirigiu à popa do barco. Quando ele se dirigiu, ele só fez levantar a mão e disse: mar, que braveza é essa? Você sabe quem está falando com você? Se aquiete, se acalme. E o mar começou a ficar tranquilo, e o vento que estava redemoindo naquele ambiente: que é isso, vento? O vento: ah, Senhor, eu lhe conheço, foi o Senhor mesmo que lá no Jordão, quando Josué foi passar com a arca, o Senhor apareceu lá para mim, deu a ordem, eu parei, fiz um muro de um lado, um muro de outro, foi eu. Ah, Senhor, também te vi lá no Mar Vermelho, eu sei que é o Senhor, sua voz é irreconhecível. O texto vai dizer que tudo se fez bonança. Chame esse Galileu, chame esse Nazareno na sua vida. Edmar, vai ser só bonança? Não, não é só bonança não. Vai ter tribulação, vai ter mar vermelho, vai ter mar revolto, vai ter tempestade, mas também não vai faltar aquela voz que disse ali naquela noite: aquieta-te, mar, para-te, vento. Foi só isso. Que o Espírito Santo, meus irmãos, enquanto estamos aqui falando,
ele possa conectar-se com o seu coração e com a sua mente e falar aquilo que eu, limitado, humano, não consigo falar, mas ele consegue falar, porque o Espírito Santo, ele prescruta até a divisão e a alma. Ele vai onde a minha voz e eu não posso ir, mas ele fala. Então escuta a voz de Deus. Essa aqui é a palavra dele. Eu vou continuar, porque tem muita coisa ainda para a gente ver. Olhe para agora o verso não vai ser o verso. Eu vou para Salmo 126, versículo 5. Eu quero ir para Salmo para a gente dar uma puxada, porque eu quero dizer para vocês que essa mensagem que Pedro foi pregar lá na casa de Cornélio, essa mensagem ela está sobre cada um de nós que aqui estamos, de maneira que do jeito que Pedro foi um arauto de pregar na casa de Cornélio e todos se converterem, todos serem cheios do Espírito Santo, eu quero lhe desafiar e dizer que essa mesma mensagem ela está sobre a sua vida. Eu quero dizer que você também é uma portadora e um portador dessa palavra, desse evangelho, dessa palavra de paz, dessa palavra de libertação, dessas boas novas que traz o homem do charco de lodo do império das trevas e coloca o homem no reino de luz. Você tem essa palavra, você tem essa mensagem. Então eu lhe desafio, fale e não se cale, proclame essas verdades. Tem muita gente como Cornélio e os seus que estão aguardando com expectativa de ouvir essa palavra de salvação. Foi o que ele disse. Cornélio disse: Pedro, estamos aqui, todos nós estamos com o coração aberto, queremos ouvir o que Deus tem para falar através da sua vida. Não se preocupe, quando você estiver pregando, não fique na expectativa de que a pessoa ela tem que confessar, tem que dizer agora, tem que se converter. Não se preocupe, esse não é o nosso papel. O nosso papel é de anunciar. Quem faz a conversão, o convertimento no coração é o Espírito Santo. A gente só tem a função de pregar somente. Salmo 126, 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Só isso. Salmo 40, verso 9. Eu gosto desse texto, porque os profetas, eles viviam, você sabe que profeta, não era fácil a vida de profeta, né? Então quando ele ia falar, ele não tinha muito, sabe? Não tinha muita xilocaína, não tinha muita anestesia não para falar não. O profeta chegava e falava. Olha o que ele vai falar aqui em Isaías 49. Quanto a ti, essa aqui na contemporânea. Quanto a ti, anunciador de boas novas, a Sião, sobe a um alto monte, e tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta e não temas, e dize às cidades de Judá e de Jerusalém: aqui está o vosso Deus. Esse é um desafio. Esse aqui é um chamado do profeta para dizer para aquela nação: levante-se, vá-se embora, Isaías, diga lá para a nação de Israel. Você é um anunciador de boas novas. Então você que está aqui, você que vai nos assistir, você é um anunciador de boas novas. Pregue essa palavra, anuncie essa boa nova, e diga mesmo, sem medo, diga na ousadia do Espírito, diga mesmo com a autoridade do céu, diga: Deus está aqui, Deus está nesse lugar. Faça feito Jacó. Jacó tem a visão da escada, que o anjo subia, o anjo descia, e de repente no final de tudo, Jacó disse: eita, Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Então pregue essa palavra com ousadia, não fique com timidez não, fale, deixe que o Espírito Santo lhe use, com a autoridade do céu.
e diga: Deus está aqui. Porque essa é a mensagem de Deus, essa é a palavra de Deus. É dessa forma, meus irmãos, que Pedro chegou lá na ousadia do Espírito e falou. Ezequiel 3,17, a última: Filho do homem, eu fiz sentinela para a casa de Israel. Você ouvirá, escute que eu vou ler aqui, viu? Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará o aviso da minha parte. Receba. Receba. Você ouvirá, Ezequiel, palavras da minha boca. Você vai ouvir a palavra da boca de Deus. E você vai falar essas palavras da minha parte e vai dizer: quem está dizendo isso não é Ezequiel, não. Ezequiel é profeta, Ezequiel é pecador, Ezequiel é falho. Mas quem está dizendo isso aqui é o próprio Deus, porque a palavra é dele. Então, meu irmão e minha irmã, você que veio aqui para essa manhã e você que vai ouvir também, vocês são desafiados a pregar essa palavra. E se a gente tomar o conselho de Paulo a Timóteo, ele vai dizer: Timóteo, prega essa palavra em tempo e fora de tempo, mas pregue essa palavra. Louvado seja Deus. Deixa eu correr, eu quero terminar. Verso 39: E nós somos testemunha de tudo que fez na terra dos judeus em Jerusalém. Depois eles o mataram, penduraram no madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele. Depois que ressurgiu dentre os mortos, Jesus nos mandou pregar ao povo, testemunhar que ele fosse constituído por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, e todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Verso 44: Enquanto Pedro, agora preste atenção, enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a mensagem, e os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles ouviam falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles ainda alguns dias. O resumo da pregação: depois que Pedro cumpriu o papel dele de ser anunciador das boas novas, depois que Pedro declarou quem era Jesus, depois que Pedro relatou em palavras sucintas o que Lucas relatou aqui através de Pedro, em palavras sucintas acerca de Jesus, o texto está dizendo aqui que quando Pedro falou essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Você está entendendo agora? Que a missão, a minha missão, a sua missão, não é curar, não é ressuscitar, não é fazer nada, a gente pode chamar de metafísico, transcendente. A gente tem que fazer nada disso. A gente só tem que dizer uma coisa: que o Cordeiro, ele tinha poder de abrir a sua boca, ele tinha o direito, por ser inocente, de dizer a Pilatos: Pilatos, não Pilatos, eu não vou morrer não quero morrer não, eu sou inocente, eu não fiz nada para ser morto. A gente só tem que dizer isso. Inclusive, a esposa de Herodes,
quando soube que ele estava envolvido nessa questão desse justo, ela disse: olha, eu tive um sonho que você não tem que se envolver com essas coisas não, porque esse homem ele é inocente. Se vocês condenarem, vocês vão condenar o inocente. Mas a gente não tem que fazer nada disso, somente dizer isso. Pregue, porque quem vai fazer e quem faz é o Espírito Santo de Deus. Pedro simplesmente disse: olha, é aquele mesmo, eu fui testemunha, a gente andou com ele, ele fez, ele morreu, ele ressuscitou, ele apareceu para a gente. Pronto, é essa a mensagem. Quando Pedro termina de dizer, meus irmãos, o vento impetuoso da graça e da glória de Deus desceu sobre aquele lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. E aqui Lucas vai registrar, e eles foram batizados, e eles estavam falando em línguas. Esse é o papel da igreja. Nosso tema aqui, está aqui, o tema da nossa paróquia desse ano: passando a Macedônia e cumprindo a missão. Esse é o nosso tema. O desafio para a paróquia Galileia desse ano é esse. A gente não tem que, não somos nós que vamos fazer, mas aquele que nos comissionou, aquele que nos convocou, aquele que nos chamou, é Ele que faz. Então, meu irmão e minha irmã, tire todo o temor da sua vida, tire toda a apatia, toda a timidez, e diga assim para Ele: Senhor, eu sou apenas uma harpa, eu sou apenas um violão, eu sou apenas um teclado, mas quem toca é o Senhor. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos. Querido e amado Deus, a Ti, Senhor, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que essas palavras, elas possam serem esculpidas, talhadas na mente e no coração de todos aqueles que ouviram e que hão de ouvir. Faça, Senhor, faça, Espírito Santo, dê ousadia, dê aquela ousadia que o Senhor deu a Pedro, que deu a Paulo, que deu a João, que deu a Silas, que deu a Timóteo. Dê também para nós, porque somos pequenos e somos carentes, mas nós confiamos no Teu poder e na Tua graça sobre nossas vidas. Quebre todo o paradigma, quebre toda a trava, quebre toda letargia, quebre todo o enrijecimento, dureza dos nossos corações, como o Senhor quebrou de Pedro. Pedro compreendeu que essa mensagem não era exclusiva, mas era para todos os povos, nações e línguas. Nos ajuda, Senhor. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.